Boa tarde, meu nome é Deusdete, sou aluna da LEC do quarto período. E nós estamos aqui para apresentar um trabalho de GT, de grupo temático, e a senhora foi escolhida né, para nos responder algumas perguntas e fazer pergunta para nós. Fale um pouco sobre você e sobre a sua trajetória profissional, sua área de formação, suas principais experiências profissionais e pesquisas. Como você chegou ao UFRJ? Tá. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Luena Nascimento Luiz Pereira. Eu venho de uma família de militantes. Assim, a família da minha mãe, que é minha família negra, é uma família de mulheres militantes, sobretudo as mulheres, né, que foram mais ativas. Meu pai, ele é sociólogo, minha mãe é assistente social, então eu vim de uma formação, assim, de uma família, enfim, em que o ensino universitário era alguma coisa que era esperada que a gente fizesse, né? Não era uma coisa, puxa, nunca tinha pensado nisso, não, meus pais já eram formados quando eu nasci. Eu segui em parte a carreira do meu pai, né, de fazer ciências sociais. Eu fiz ciências sociais no IFIX, da UFRJ, no centro do Rio, e fiz minha pós-graduação em São Paulo, na USP. Eu sempre trabalhei com estudos africanos, pesquisei em Angola, pesquisei em África. Meu pai tinha uma atuação muito grande, né, em estudos africanos, ele vinha de estudos africanos, foi diretor do Centro de Estudos Afroasiáticos da Universidade Cândido Mendes, mas ele era da sociologia, das relações internacionais, e eu fui para a área de antropologia, né? Mas trabalhei desde o começo com temáticas que me interessavam sobre a África, não relações raciais, mas África, Angola, e minha pesquisa de campo foi sobre refugiados angolanos no Rio de Janeiro. No mestrado, em São Paulo, eu fui para antropologia e fui para Angola trabalhar com a temática dos exilados, né? Trabalho sobre identidade étnica e nacional em Angola. Tanto no mestrado como no doutorado, trabalhei, digamos, com o mesmo grupo, com uma temática muito semelhante. Eu morei em São Paulo 11 anos, né? Numa universidade como a USP, que é uma universidade muito, digamos, mais importante do país e muito elitizada, extremamente elitizada. O IFIX não era tão elitizado como a USP, né, comparativamente. Depois da USP eu fui para o SEBRAP, que foi um centro de pesquisa, Centro Brasileiro de Análise e Pesquisa, um centro também tradicional, enfim, que foi criado no período da ditadura, e eu fui para uma pesquisa que era uma parte da minha pesquisa do doutorado sobre igrejas e sobre acusações de feitiçaria em Angola. Passei um curto tempo em Londres, dentro desse pós-doutorado, desenvolvendo, né, minhas pesquisas sobre essa pesquisa sobre acusações de feitiçaria. Depois, quando eu voltei, passei um ano na Unicamp, e foi quando eu fiz concurso para a FRJ, e eu estou aqui na Rural já está completando 10 anos, né, que eu estou na Rural. Na Rural, mesmo tendo todo esse desenvolvimento de trabalho com a África, eu aqui desenvolvi um trabalho que eu pudesse orientar meus alunos, que eu pudesse fazer pesquisa com os meus alunos de graduação, que era o que nós tínhamos no momento, era só graduação em Ciências Sociais, além de outros cursos para quem a gente dá aula, né? Vários cursos que o nosso departamento dá, Sociologia, Antropologia e Política, né? Cursos de Pedagogia, de Educação Física, Sociologia, e Filosofia, História. E eu desenvolvi na Rural um trabalho, junto com um colega meu, André, sobre quilombo. Né? A gente tinha um trabalho, inclusive, que foi feito junto com a primeira turma do Licenciatura de Educação no Campo, que tinha alguns quilombolas do Bracuí. A gente fez um trabalho de várias frentes de pesquisa, e eu trabalhei sobre educação, ele desde 639, que era uma área que eu já vinha atuando, né? A partir da minha discussão sobre a África. Eu, durante muito tempo, já dava aula para professores
dentro da temática étnico-racial, mais do que isso, na temática africana, de história e cultura africana, para professores da rede de ensino, tanto público quanto privada. Eu fiz isso em São Paulo, fiz isso no Rio também, então já vinha de uma história de trabalhar com a lei 10.639. E aqui eu também trabalhei, nesse início da rural, eu trabalhei pensando educação 10.639 numa área de quilombo e fui desenvolvendo um trabalho de orientação na área de estudos étnico-raciais. Atualmente eu estou com um projeto que já tem algum tempo, está finalizando, um projeto sobre literatura africana, sobre literatura infanto-juvenil com temática afro-brasileira, né? Uma discussão um pouco em torno de um dos efeitos da lei 10.639 de produzir um campo editorial muito prolífico, com muitos livros sendo publicados dentro da temática, das exigências da lei 10.639, portanto, com temática étnico-racial, protagonistas negros. Então, uma mudança muito importante na literatura infanto-juvenil sobre essa temática étnico-racial. Isso é uma pesquisa que eu faço com as minhas orientandas de graduação. À medida que a gente criou uma pós-graduação em Ciências Sociais, eu vim trabalhando, orientando alunos com temáticas de cultura negra, relações raciais, etnicidade, mas também sobre marcadores sociais da diferença, que é uma reflexão, enfim, que está pensando de uma maneira mais interseccionalidade, de uma maneira mais cruzada, mais articulada, gênero, sexualidade, raça e classe, né? Então, isso foi um desenvolvimento tanto da minha docência como de orientação, essa discussão da interseccionalidade. Também tenho orientado alunos africanos nos seus trabalhos, tanto sobre a África como sobre o Brasil, né? Então, venho atuando no campo da orientação e no campo da pesquisa nessas temáticas que envolvem, de um lado, a África e, de outro, temáticas afro-brasileiras. Boa tarde, Luana, sou a Karine, sou do 5º período de LEC e eu queria saber um pouco sobre as suas visões sobre o racismo, né? Como que você define o racismo, em situações que você já tenha passado por racismo e se você já passou por situações de racismo aqui dentro da Rural. O racismo um pouco constitui o lugar da gente no mundo, né? Assim, a gente vive situações de racismo cotidianamente, assim, como eu vim, enfim, eu não sei como seria isso fora da família que eu tive, né? Mas foi uma família muito atenta a essas questões, tanto a minha família negra da minha mãe, como meu pai, que é branco, mas que, enfim, atuava muito dentro da luta antirracista, né? Sempre houve uma atenção muito grande às agressões efetivas e possíveis de serem efetivadas que a gente vive desde criança. Então, eu acho que não me lembro de algum momento que eu tenha me dado conta que eu estava sofrendo racismo porque acho que sempre permeou as nossas discussões. Eu lembro, as coisas que eu lembro muito claramente eu fui de uma geração que leu Monteiro Lobato, por exemplo, adorava do Pau Amarelo, li. E eu dei muito trabalho para minha mãe, porque eu questionava por que ele escrevia desse jeito, por que ele falava isso, por que a Emília falava essas coisas, da tia Anastácia, né? E minha mãe teve um certo trabalho para, sem deixar que eu deixasse de ler, né, esses autores, mas questionando, né? Eu nunca deixei de ler nada, mas sempre tinha um processo em casa muito intenso e muito trabalhoso, né? Não é que isso seja fácil, porque eu perdia muito tempo discutindo isso, né? Então, é uma energia que a gente gasta para desconstruir estereótipos, situações, para desenvolver uma tensão com relação ao racismo. Falando um pouco mais da minha fase adulta e da minha trajetória acadêmica, eu vim de uma época em que a gente tinha muito poucos colegas,
tanto na escola como, sobretudo, na universidade, negros. Não era uma coisa habitual. Eu já era habituada a não ter, porque já vinha de escolas, mesmo escola pública que eu estudei, pelo fato de estudar na Zona Sul, tinham poucos negros. Então, eu já sempre fui acostumada a ser uma das poucas, e essa coisa do destaque acadêmico, do sucesso, né, escolar, ser sempre uma coisa muito observada, muito dita, né? Você é muito boa aluna, você sempre foi uma pessoa que tinha uma facilidade muito grande em me adaptar a esses espaços, né? Então, o que eu posso dizer da minha trajetória, especialmente na USP, que é uma universidade muito especial nesse sentido, né? Ela é, digamos assim, onde se reproduz muito fortemente a noção de mérito, né? Era uma universidade onde que fazia questão que a gente se sentisse muito estranho sempre, né? Não só por ser negro, mas por ser de fora da universidade, não ter feito graduação lá. Então, eram várias alteridades que se produziam na USP e que a gente lidava com isso, tanto nós negros como nós que não éramos criados na USP lidamos, né? E o racismo que eu sofria, que eu percebia na USP, eu não gosto de falar de sofrer racismo, porque eu acho que isso é um termo muito ruim. Perceber racismo. O sofrimento pode ser uma consequência, pode ser uma opção, você pode reagir isso de várias maneiras, não necessariamente sofrendo, né? Então, assim, a percepção do racismo, para mim, sempre veio muito naquela sensação de, você é diferente, né? Que é uma forma muito cruel de ser racista, porque te tira do seu lugar de conforto. Você sempre é uma pessoa fora da curva, excepcional, diferente, mesmo tendo outros colegas negros dentro da pós-graduação. Isso é que eu me lembro bem, né? Mas também a gente tinha outros espaços bacanas, que era a relação com estudantes africanos, que era a solidariedade transcurso, né? Alunos negros. Como eu morei no alojamento universitário durante 5 anos da minha pós-graduação, acho que a solidariedade dos colegas, foi um lado muito bacana de ter estudado na USP, porque tinha gente de todo lugar do Brasil e de lugares diferentes do mundo também. Então, isso colocava isso muito em perspectiva, né? A questão do racismo e de outras discriminações que a gente passava dentro da universidade. Sim. Enquanto professora, como você trabalha esta temática do racismo? E como você trabalha o contraponto disso, que é o antirracismo? Existem dificuldades para todo trabalhador pedagógico. E essas temáticas, existem dificuldades? Para trabalhar pedagogicamente essas temáticas do racismo, antirracismo? Olha, logo quando a gente entrou aqui no começo da formação do curso de Ciências Sociais, o curso de Ciências Sociais é um curso em que essas questões são trabalhadas necessariamente, né? Porque fazem parte, enfim, então, o centro da discussão, poderia estar mais no centro, mas elas são muito importantes, é um tema importante da discussão sociológica como antropológica, o debate racial, bem como o debate colonial. Embora isso possa ser trabalhado de forma escamoteada e pode ser trabalhado isso de forma mais política, mais problematizada, mais central. Então, eu não estive sozinha nesse movimento, eu acho que eu tive colegas que foram muito abertos para a introdução dessa discussão. A gente fez um curso em que havia uma disciplina chamada Pensamento Social e Político da África, da Ásia e da América Latina, que faz parte do bloco de pensamento político, social e político que a gente tem no nosso curso. É uma disciplina que não existe em outros cursos de graduação de Ciências Sociais, existe no nosso.
em que a gente dá panafricanismo, pós-colonialismo, a gente dá essas temáticas no curso de Ciências Sociais, como grade obrigatória do curso, embora seja um curso que eles veem no final, natural, porque é natural, não sei, mas é uma discussão que vai aparecer no fim do curso, mas é um momento muito bacana, onde eles, depois de ter toda uma discussão muito eurocentrada das teorias das ciências sociais, eles vão ver uma discussão muito contemporânea, mas que já tem 100 anos de debate, que é uma discussão crítica à modernidade, ao eurocentrismo, que são os debates do pós-colonialismo, do decolonialismo, dos indianos. Então, a gente tem tido uma experiência muito bacana, que é uma experiência que não são só alunos de ciências sociais, alunos de outros cursos fazem, como matéria optativa. E isso, o mais legal, que isso dentro de uma grade, né? Eu acho que a grade de ciências sociais, hoje, ela é ainda, assim, apesar da gente entender que as ciências sociais é uma ciência europeia, que nasce, enfim, no final do século XIX, tem uma perspectiva eurocêntrica, embora ela tente se descentrar disso, mas ela não deixa de estar dentro dessa matriz, a gente podia trabalhar de uma maneira melhor essas questões e a gente ainda tem, eu acho, eu hoje, 10 anos depois, eu vejo que a gente ainda é muito colonial na maneira como a gente organiza o currículo, né? Então, mais do que uma questão racial, especificamente racial, embora a raça é central nesse debate, eu acho que é mais do que raça, eu acho que a gente tem um currículo muito colonial. O currículo da humanidade, de uma maneira geral, ele é muito colonial. Eu acho que ninguém tem que se morrer de culpa com relação a isso, mas é preciso ter um movimento de desconstrução de alguns elementos do currículo para um currículo menos etnocêntrico, né? Eu tinha essa sensação no começo, sempre tive essa sensação em toda a minha formação, né? Acho importantíssimo o trabalho teórico, rigoroso, dos autores, uma coisa que me encantou muito. Gosto muito de teoria e da discussão, da evolução da teoria, mas eu acho que tem umas questões que poderiam ser mais rapidamente transformadas dentro do currículo. Então, só que eu acho que isso é um processo lento ainda de transformação. Eu fico muito contente que a Rural, o meu departamento e o colegiado de curso de Ciências Sociais tenham abertura, mas ainda falta muita desconstrução para o currículo. A gente tem um currículo mais aberto, mais desconstruído, mais plural. Por outro lado, os meus estudantes, assim, gente, eu vivi nesses 10 anos um processo de enegrecimento muito rápido da universidade, né? Foi um momento que eu entrei, foi um momento da expansão universitária e um momento também da introdução das cotas e da expansão do ensino. E a gente teve um movimento muito importante dos alunos, né, que transformaram muito o jeito como a gente também vai construindo conhecimento dentro de sala de aula a partir de uma perspectiva muito diferente daquela que eu tive. Não só porque eu tinha poucos negros em sala de aula, mas porque o momento histórico não era esse momento. Era um momento que a gente não se questionava as coisas que hoje se questionam e que a gente tinha, dentro da universidade, a ideia de aprender ao máximo para se posicionar e para construir um conhecimento, mas era uma coisa muito de ser aprendiz de feiticeiro, né? De conhecer muito as técnicas, as teorias e as formas de conhecimento da maneira como os brancos fazem, né? E hoje em dia você já tem toda uma demanda em torno de já fazer diferente daquilo que foi feito, né? E muitas vezes sem saber como, que é um desafio. Então, eu me vejo hoje num lugar muito privilegiado de fazer experiências teóricas, de discussão, de politização, dentro de sala de aula, que eu jamais tive essa possibilidade quando eu fui da graduação. Isso é muito interessante. Então, eu vejo um momento muito, apesar de todo o momento sombrio que a gente está vivendo, crises e tal, ainda é um momento muito interessante para aprofundar questões que
que inclusive a gente ainda não sabe como fazer, né? São muitas novidades, a gente tem uma questão de geração mesmo, né? Acho que a diferença de idade hoje que eu tenho dos meus alunos é considerável, é importante, embora tenha alunos de idades variadas, mas majoritariamente a gente trabalha com alunos em torno dos 20 anos, então já tem 20 anos que eu estou no processo acadêmico, então isso faz uma diferença importante. Mais de 20 anos. Então, assim, eu vejo com muito otimismo, assim, eu não vejo como, tenho problemas, eu tenho passos, não, acho que eu tenho desafios, eu vejo como desafiador esse processo de transformação na universidade quanto aos questionamentos de currículo, quanto aos questionamentos dos comportamentos discriminatórios, de intolerância, não só com relação à raça, como com relação a gênero, com relação à sexualidade. Isso é uma coisa que está sendo muito mais interpelada, sem ser uma separação entre dentro e fora de sala de aula. Eu acho que essas questões que surgem fora de sala de aula, dentro de sala de aula, elas interpelam o fazer acadêmico, teórico, da pesquisa, né? Então você está tendo alunos que vão trabalhar, pesquisar coisas que estão no seu cotidiano, isso é muito interessante, né? Então eu acho que, eu não diria que eu tenho dificuldade nesse sentido de, eu tenho impedimento. Eu não vejo impedimento, eu vejo desafios e dificuldades que são inerentes do trabalho pedagógico mesmo, de pensar sobre essas questões. É claro que existem resistências, é claro que existem não entendimentos, ou desentendimentos, ou silenciamentos. Existe. Mas eu vejo muito mais um processo de transformação nesse momento com relação às questões de raça, gênero e sexualidade, muito mais ativadas, muito mais problematizadas dentro e fora de sala de aula do que quando eu era estudante. Suas visões sobre o combate ao racismo nas universidades, de um modo geral. Qual a sua opinião sobre o trabalho antirracista nas universidades e quais propostas você tem para fazer avançar esse trabalho nas universidades de modo geral? Mas quando você fala universidades, é entre alunos? Nas universidades, na instituição universidade. Eu acho que a universidade ela se transformou de uma maneira muito não é rápida, mas ela se transformou de uma maneira importante nos últimos anos e, tal como o país, a universidade tem especificidades, mas a sociedade, quer dizer, a gente está vendo um momento de muito acirramento político e ideológico. Então, assim, o racismo dentro da universidade, ele tem características específicas, mas ela acompanha um processo histórico que nós estamos vivendo nesse momento hoje. Com a diferença que a universidade sempre foi um espaço branco e agora ele está se tornando um espaço, então, é um espaço plural, negro, né? Então, as temáticas que emergem dentro da universidade, elas estão muito ativadas, vamos dizer assim. Eu não acho que elas sejam avançadas com relação à sociedade, mas elas estão ativadas e é desse lugar que estão surgindo, digamos, os grandes movimentos de problematização da intolerância, das discriminações e da violência racial, né? Eu acho que aqui é um lugar importante, há outros espaços importantes também, como os espaços onde estão acontecendo, sobretudo, os extermínios, que são movimentos sociais dentro de comunidades, mas aqui, até porque esse espaço vem interagindo, como nunca antes interagiu, com os espaços periféricos da sociedade brasileira, porque agora os periféricos estão entrando na universidade. Então, me perdi. As suas propostas para fazer avançar esse trabalho dentro das universidades. Porque agora a universidade ela está no centro, para além disso que eu falei, ela também está no centro de um ataque, que não é um ataque racial, ou de gênero, de sexualidade, é um ataque à própria universidade enquanto espaço
de produção de conhecimento. Então, a gente está juntando duas coisas que são fruto do mesmo processo, que é a universidade como um espaço de desafio e de problematização do racismo, para falar do racismo, e ao mesmo tempo ela, enquanto instituição, está sendo desafiada, ela está sendo posta em risco, né? Está no centro de um ataque à própria universidade. Me parece que sejam coisas muito separadas. Acho que uma coisa, justamente porque a universidade enegreceu, eu acho que todo esse processo de ataque à universidade tem muito a ver com a pluralização do espaço universitário. Tem uma questão importante que é preciso que se diga, que o fato da universidade ter enegrecido, ela enegreceu o seu corpo discente. O corpo docente da universidade ainda não. Ainda somos poucos. É claro que isso é um processo que, se a gente tivesse continuado uma expansão, ele estaria acontecendo de uma maneira um pouco mais rápida, porque isso são tempos, né? Agora que você tem uma pós-graduação que tem sido mais plural, e isso, para você criar uma força que adense o corpo docente, ainda leva um tempo, e agora a gente teve uma interrupção nessa expansão da universidade. Mas, como a gente tem uma política, na verdade, uma expectativa de cotas, existem cotas para concurso público? Existem. Mas uma expectativa que realmente essas cotas sejam efetivadas, a gente está assistindo também uma transformação do corpo docente. E, sobretudo, uma maior problematização dos professores negros, dos professores antirracistas e dos alunos quanto a essa inércia, né? Porque tem um movimento inercial da universidade de aquietação desse movimento. Então, o movimento de inercial ele é muito forte. Ele só se atualiza quando a pressão aumenta. E a gente está vivendo nesse momento agora um momento de uma inércia com relação à renovação do corpo docente, por conta da crise, por conta de uma resistência, e ao mesmo tempo uma tensão entre alunos e professores com relação a essa disparidade e a uma própria crise mesmo geracional. Existe um conflito geracional, que é constitutivo da universidade, sempre tem. E ele se configura hoje de um jeito muito interessante. Agora, tem momentos em que essa escuta é maior, tem momentos que há reações maiores, e há momentos que há uma resistência maior. Então, eu acho que, no caso da Rural, hoje, estou falando agora em 2019, a gente está vivendo um momento interessante em que existe uma escuta por parte da administração superior e de alguns professores de não deixar passar violência racial, né? De uma atenção maior para essa questão, coisa que a gente não tinha conseguido produzir nos anos anteriores com a mesma energia. É isso? É isso. Você gostaria de fazer algum comentário? A gente está chegando já no final. Algum acréscimo, alguma retificação à nossa entrevista? Ou você teria alguma pergunta a nos fazer? A minha, Não, das 10? não sei. Estou aqui pensando, assim, porque eu tô pensando nesse movimento agora que teve, né, dessas últimas agressões raciais, Sim. em especial contra um professor que, além de ser negro, é estrangeiro, e contra alunos, né, quer dizer, que voltaram à tona, né? Então a gente teve um movimento muito intenso de repúdio a agressões contra mulheres, agressões de gênero, e agora há um momento de um repúdio contra o racismo. Eu acho que o momento agora, a gente tem duas frentes, eu acho, de serem muito importantes de serem debatidas, que ali da continuidade da denúncia e do afinamento de mecanismos de controle, de mecanismos de reação organizada ao racismo, que são essas
formais, jurídicas, que a gente precisa afinar, a questão da prova, a questão do testemunho, todas essas coisas, eu acho que existe um momento hoje de produzir uma politização da branquidade, que é muito mais do que você ter um movimento negro que se organize dentro da universidade, enquanto negros, enquanto periféricos, tararará, é jogar esse espelho para os nossos colegas e professores, colegas docentes e discentes brancos. Ou seja, né, não existe negro sem branco, não existe raça sem racismo, não existe relações raciais sem o outro. Então, a gente está o tempo inteiro falando para nós mesmos, tentando convencer, tem racismo, olha, tem uma questão. E agora é o momento da gente politizar a branquidade, né, dos nossos colegas. Quer dizer, assim, se existe um negro aqui, né, existe um branco do lado de lá, existe uma marcação, a marcação não pode ser só nossa. Sim. Nós não podemos ser os únicos étnicos, né? A etnicidade está posta, não fomos nós que criamos, né? Ela tem que estar posta e eu acho que é preciso que o branco, né, os nossos colegas brancos se reconheçam nesse lugar de brancos. Sim. No sentido de que eles são tão marcados pelo racismo e pela raça quanto nós. Então, só desse jeito a gente tem realmente uma transformação interessante dentro da universidade que a gente pode produzir. De fato, né, um debate nesse sentido, né? Eu acho que já chegamos num certo esgotamento do debate sobre o negro. Eu acho que é preciso entrar num debate sobre o branco, porque é só isso que vai transformar. Sim, eu acho que a gente já, né, chegamos no limite de falar do preto, do negro, da identidade negra. Então, na hora da gente falar de outra coisa, a gente falar dos brancos, né? Fazer umas coisas interessantes nesse sentido. Tem umas ideias. Sim, perfeito. Acho que é só isso. Não tem nenhuma pergunta a te fazer? Ai, gente, não. É isso, não, tudo bem. Muito obrigada, Luena. Obrigada a vocês. Me fazem pensar, formular as Isso. coisas. Essa troca foi muito boa. Você Muito estava bom. aqui quietinha também, mas estava só observando tudo. Tá, Obrigada. bacana. Viajei.